Isso. Minas Gerais e São Paulo têm se destacado, né? Começaram os cultivos na região sul do Brasil e está vindo para São Paulo e, inclusive, Minas Gerais. Hoje, a região do sul de Minas está tendo a implementação de várias fazendas de lúpulo. E uma coisa interessante, existe um projeto da Fazenda Cervejeira, tanto da Fazenda Comercial do sul de Minas, como aqui em Belo Horizonte, com a primeira plantação de lúpulo em área urbana, se considerar talvez a primeira do mundo, né? Existem 230 plantas, 13 cultivares, 13 variedades de lúpulo, e isso numa área que antigamente era aterro sanitário. E hoje a gente tem uma plantação de lúpulo no bairro São Francisco, chamada Fazenda Cervejeira. E gente, isso é incrível. Teve recorde de colheita lá, tendo uma faixa de 2 quilos de cones colhidos frescos em cada pé. É ali perto daquela, sabe aquela matazinha que tem atrás da Federal, ali perto do Colégio Militar, ali nos fundos, é naquele fundo de São Francisco ali, que tem essa fazenda. É muito legal porque pode ir lá, dá para visitar. Olha que legal. É bem bacana. Interessante também que o lúpulo que foi colhido na primeira safra de lá, eles fizeram, a gente chama uma Harvest Ale, uma cerveja fresca com lúpulos que foram colhidos na fazenda e foi para a cervejaria do lado, Direto. Starjever, e lá eles produziram uma cerveja com lúpulo colhido em flor, fresco na cerveja. É uma cervejaria da Starjever? Do restaurante? Os donos da fazenda são os donos do Starjever. Ah, é? Isso, é a mesma turma que faz. E aí está produzindo cerveja para o Starjever? Aí teve essa produção, porque como lúpulo, é pequeno, né? A produção se viu para uma batelada. A fazenda principal lá do sul de Minas, Cachoeira do Carmo, eles tiveram agora um recorde de primeira safra. O lúpulo, ele é uma planta que ela vai se envolvendo. Com o tempo, ela vai produzindo cada vez mais. A primeira produção que teve foi uma produção de 1 hectare. Escolheram 1 tonelada de lúpulo nesse 1 hectare. A média mundial de plantas já adultas com 5, 6 anos é de 1,5 tonelada, 1 tonelada e 800. E eles conseguiram 1 tonelada na primeira safra. Enquanto em outros países, às vezes, a primeira safra eles até descartam porque não é viável financeiramente fazer todo o trabalho de colheita, beneficiamento, porque tem pouco lúpulo. Então, você vê o potencial que o lúpulo está tendo no nosso país, né? Nosso solo, né? Nosso solo, nosso clima. Está favorecendo tudo que se imaginava que poderia ser entrave, está favorecendo a produção. 2 safras, grande produtividade. Conta pra gente também aquela fazenda que você falou, que é a maior do Brasil, que é em Minas. Existe uma fazenda aqui próxima, em Mateus Leme, praticamente a 1 hora de carro, né? Que hoje é considerada a maior fazenda de lúpulo independente, quer dizer, que não está ligada a nenhum tipo de empresa ou cervejaria. Eles têm 4 hectares de lúpulo já implementados, né? E um grande gargalo do lúpulo é a parte de beneficiamento, a colheita do lúpulo, ou a separação, ou a pelação do lúpulo, onde é que você tem que remover o cone da planta e essa planta depois ir para a secagem. Então eles tiveram que trazer uma máquina que foi fabricada nas décadas de 50 e 60 na Alemanha. Essa máquina foi para a Polônia, né? E o pessoal da Polônia está vendendo essa máquina. Então essa máquina saiu da Polônia para poder vir aqui para Minas Gerais para poder fazer esse beneficiamento desse lúpulo. Readaptada para as condições, né, da galera. Eles tiveram que fazer uma reforma na máquina, né? Ela tem todas as características originais para poder vir para cá, né? E ser... porque a janela de colheita do lúpulo é muito pequena. Então, quanto maior a área de plantio, menos tempo você tem para beneficiar ele, para você colher e secar. Então, você precisa de máquinas potentes, com capacidade, que sejam compatíveis com a sua plantação de lúpulo. Isso é um gargalo até do crescimento do lúpulo no Brasil, porque não adianta você chegar e plantar 10 hectares de lúpulo sem ter como beneficiar. Você vai perder o lúpulo no pé. Colher, precisa que você colher, ele ficar esperando lá, ele estraga. Então, tem que colher, tem que ser uma cadeia contínua e bem rápida. Agora, uma outra coisa interessante também é sobre turismo, né? Que a galera está começando a explorar para fazer visitação nas fazendas. Quem tem cervejaria próximo já casa, né? A visita da fazenda para a cervejaria. Quem não tem, mas é também legal. Então tem todo um turismo também em volta disso, né? Isso, né? Agregando ao valor do lúpulo, né? As propriedades rurais que estão fazendo o plantio do lúpulo estão também fazendo ações de visitações às fazendas, juntando também a parte da gastronomia, né, das cervejarias ali próximas. Então, fazendo um nicho que possa estar movimentando a economia de cidades pequenas ou grandes, né, em visitações a essas fazendas de lúpulos, porque eu acredito que quase toda pessoa que bebe cerveja quer entender da onde que vem os insumos da cerveja. E você poder ver uma plantação de lúpulo
ali na sua frente, você poder um cone, você poder sentir o aroma desse lúpulo, é uma experiência incrível. E é incrível mesmo. No dia que você trouxe aqui, é muito divertido a gente ver pela primeira vez. Eu não conhecia lúpulo. Você conhecia, Ale? Não. E assim, você vê, né, a florzinha, como é que sai ali para virar cerveja. É muito divertido, né? Na hora que você cheira a planta, inclusive, é um cheiro de cerveja. Não tem jeito, né? E é muito divertido isso. Exemplificando, na área da Serra, no Rio de Janeiro, né, Teresópolis, Petrópolis, tem uma ação chamada Rota Cervejeira, onde é que a Ana Papillon conseguiu reunir 15 cervejarias com restaurantes, bares e plantações de lúpulo, onde é que você faz um tour por todo esse ambiente, né? Visitando restaurantes, bares, cervejarias e plantação de lúpulo e cervejas produzidas com lúpulo da região. Então isso pode movimentar uma economia muito grande em volta da cerveja e do lúpulo em si, né? Com certeza, inclusive enriquecer a produção dessas cervejas artesanais, né? Porque já que a produção ainda é pequena e não é em grande quantidade, para manter essas cervejas artesanais, inclusive, deve ser bem melhor, né? Inclusive, a gente tem um movimento que a gente vai até falar sobre a cerveja brasileira, que eu acho que é muito importante isso. As cervejarias pequenas, que são os maiores fomentadores dessa plantação, porque elas não vão conseguir alimentar os grandes produtores. Então é o pequeno mesmo que vai ter que comprar dessas fazendas pequenas. Não vai precisar importar, né? Então... Barateia, tem uma experiência diferente. Né? Porque aí já tem a característica do que esse lúpulo traz. Ele traz um sabor, um aroma diferente. Aí eu queria pedir até pro Jefferson contar a história da Lombia, que é lá do Sul, que fez uma cerveja, foi pioneiro, assim, na cerveja brasileira, com insumos brasileiros e que foi premiada. Conta pra gente, Jefferson. Internacionalmente. A Lombia, o mestre cervejeiro lá chama Richard Brigant. Eu conversei até com ele para poder participar aqui do programa, para ter uma ideia maior desse projeto. Ele falou que eles atiraram e depois desenharam o alvo no local onde é que eles queriam chegar. O que acontece? Eles se propuseram a fazer a primeira cerveja de linha de uma cervejaria grande com insumos totalmente nacionais. Então eles procuraram uma maltearia, onde é que foi de fornecer o malte, maltearia Blumenau, onde é que forneceu os insumos, né, que é onde é que produz os açúcares fermentescíveis da cerveja, o lúpulo de um projeto da Ambev, da Fazenda Santa Catarina, onde é que esse lúpulo veio lá de Santa Catarina. O laboratório da Ambev conseguiu isolar uma levedura dentro do ambiente, domesticar ela, fazer testes para poder ser usada nessa cerveja, e, logicamente, a água do local. Então, foi uma cerveja com insumos totalmente... 100% brasileiros. Foi a primeira. Nacionais. Foi a primeira. Né? E foi a primeira cerveja... E como é que a cerveja chama? Chama Toda Nossa. Toda Nossa. Toda Nossa, um nome bem sugestivo, né? E ganhou o prêmio que você estava falando? Ganhou a Holanda que você falou, não é? Na verdade, essa cerveja foi um concurso europeu na Inglaterra. Desculpa. Né? World Beer Awards, onde é que ela ganhou medalha de prata num estilo que até então, que a gente fala estilo, mas numa classificação que até então não existia. Chama Brazilian Pale Ale. Qual que é a ideia desse nome? Brasil, com Z, para ter um alcance maior, europeu, né, americano e tudo mais. Pale, porque pale significa claro, uma cerveja clara. E ale é o formato da fermentação. Você tem a fermentação ale, fermentação lager, né? Então esse nome veio da característica da cerveja.